Sejam bem-vindos a mais essa aula de telemática. Eu sou o professor Henderson e hoje nós vamos tratar de um assunto relativo ao oitavo ano. Hoje nós vamos falar sobre a adição e a subtração de polinômios. Então fica aquele velho combinado nosso já. Se não é inscrito no canal, inscreva-se para ficar por dentro de todas as atualizações. E esse tema, adição e subtração de polinômios, depende muito de outro vídeo que está aqui no nosso canal, que é a adição e subtração de monômios. Portanto, caso você fique em alguma dúvida, talvez seja interessante voltar no vídeo dessa operação com monômios. Sem perda de tempo, vamos lá. Adição de polinômios. Para eu adicionar 2, 3, 4, 5, quantos polinômios eu quiser, o processo é bem simples. Eu simplesmente vou pegar os monômios que formam os polinômios e verificar quais que podem ser somados ou não. Aqueles que podem ser somados, eu efetuo a adição algébrica entre eles. Então, o que eu tenho que lembrar? Dois monômios só podem ser adicionados se forem semelhantes, se eles possuírem a mesma parte literal. Então, eu vou adicionar apenas esse tipo de polinômios. E quando eu estiver adicionando polinômios, geralmente eu vou ver os polinômios dentro de parênteses e antes do segundo, terceiro, ou seja, do segundo parênteses em diante, antes dele haverá o sinal mais, indicando que ali é para fazer uma soma. A subtração vai seguir um processo muito similar. Na subtração de polinômios, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou olhar os monômios que formam um polinômio e vou fazer, quando possível, a subtração entre eles. E, novamente, será possível apenas com monômios semelhantes. Então, a gente percebe que a adição e a subtração são muito parecidas. A diferença é que na adição de polinômios aqui, nós vamos ter o quê? O sinal de mais entre os parênteses. E na subtração, nós vamos ter o sinal de menos. Então, em teoria, é isso. Não tem mais nada. O que nós precisamos agora é partir para a prática. Só que para isso, vamos fazer o seguinte combinado? Vamos lembrar de uma regrinha de sinal lá do sétimo ano? No sétimo ano, as regras de adição e subtração para números vão ser válidas aqui. Então, lá nós vimos que o sinal de mais, quando ele estivesse antes de um parênteses, ele iria conservar o sinal que estivesse dentro do parênteses. Aqui nós vamos ter um polinômio e todos os sinais deste polinômio que estiver dentro do parênteses serão conservados. E quando for o sinal menos, o menos vai estar fazendo a regrinha de sinal, menos com alguma coisa. E sempre que eu tenho menos com alguma coisa, eu acabo gerando o oposto. Então o menos troca todos os sinais do polinômio que estiver dentro do parênteses. Um exemplo prático seria esse daqui. Eu quero efetuar a adição e a subtração entre esses três polinômios aqui. Eu peguei três trinômios, mas eu podia ter binômios, polinômios com 4, 5, 6, 7, quantos termos eu quisesse. A forma de resolver não iria mudar em nada. Aqui eu não tenho sinal nenhum fora desse parênteses. Por convenção, quem está escondido aqui é o sinal de mais. Aqui, antes desse parênteses, eu tenho o sinal de mais. Então, esses parênteses aqui vão ser eliminados, mantendo os sinais que existem dentro deles. Já antes deste parênteses aqui, eu tenho o sinal de menos. Então, eu vou aplicar minha regra de sinal e vou trocar todos os sinais que estiverem aqui dentro. Então, quando eu fizer a minha primeira linha de resolução, eu vou apenas eliminar os parênteses. Pode ver, o sinal positivo que estava aqui, continua aqui, está escondido. O negativo daqui continua, o positivo daqui também continua. Olha só, esse mais aqui tem que conservar todo mundo aqui de dentro. O menos está conservado, esse menos também está conservado e esse mais também está conservado. Agora esse menos tem que trocar todos os sinais deste polinômio. Aqui eu não tenho nada visível, então é o mais, ficou menos. Aqui era o menos, ficou mais. E aqui era menos, também ficou mais. Então eu fiz a minha regra certinho. Onde era o mais, eu conservei tudo que estava dentro do parênteses. Onde era o menos, eu troquei todos os sinais de dentro do parênteses. Então a primeira etapa é apenas eliminar os parênteses. Segunda etapa. É difícil trabalhar com isso, então vamos organizar o polinômio de acordo com os monômios semelhantes.
Eu peguei o 5x ao quadrado e trouxe o menos 2x ao quadrado para ficar próximo dele, porque esses dois aqui são semelhantes, então eu posso adicioná-los ou subtraí-los, o que ocorre nesse caso aqui. Esse menos 3x, o menos 2x e o mais 5x, eu coloquei próximos. Depois disso, o 6y e o menos 4y eu também coloquei próximos. O 2z está sozinho, então eu coloquei ele aqui, não tem nenhum outro termo que possui z. E o 7 é um número sem parte literal, é um monômio que não possui parte literal. Então eu também coloquei ele aqui sozinho. E agora? Aqui eu posso subtrair. Aqui eu posso fazer as contas também com esses três e com esses. Então agora eu faço as minhas adições algébricas. 5 menos 2, 3. Conserva a parte literal. 3x ao quadrado. Henderson, x sumiu da resposta. Por quê? Bom, menos 3x com menos 2x é menos 5x. Mais 5x cancela. Então esses três termos aqui desapareceram. 6y menos 4y, 2y. O 2z não tem o que fazer, o 7 também não tem o que fazer, apenas registrei os aqui embaixo. Então, na hora que eu adicionei e subtraí esses três polinômios aqui, eu obtive um polinômio de 4 termos. Então, a regra é muito simples. Primeiro, elimine os parênteses. Utilize a propriedade comutativa, colocando próximos os monômios que forem semelhantes, e depois efetua as adições e subtrações entre monômios. Por isso eu disse que o vídeo de monômios era importante. E para a gente fechar, vamos para mais um exemplo. Dessa vez eu vou pegar um exemplo aplicado à geometria. Eu quero saber qual polinômio representa a área das duas figuras juntas. Essa aqui é a minha figura 1, composta por um retângulo azul e um retângulo verde, e essa é a minha figura 2, composta por um retângulo amarelo e um retângulo vermelho. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular a área dessas duas figuras. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular a área da figura em azul. Eu sei que ela é um retângulo. A área de retângulo é sempre base vezes altura. Então, 5y vezes x ao quadrado. O sinal de multiplicação não precisa aparecer entre duas letras, como nós já vimos no videozinho sobre multiplicação de monômios. Também está no nosso canal, qualquer coisa é só voltar e procurá-lo. E eu posso trocar a ordem das letras sem problema nenhum. Então, ao invés de colocar 5yx ao quadrado, eu coloquei 5x ao quadrado y. Seguindo o mesmo procedimento, eu calculo a área da figura em verde. Só multiplicar a base pela altura e eu obtenho 3xy ao quadrado. Portanto, para calcular a área da figura 1 agora, basta eu somar a área em azul com a área em verde. Eu obtenho que a área da figura 1 será esse pedaço mais esse pedaço. Beleza, a minha primeira figura está concluída. Agora eu vou vir para a figura 2. Eu vou calcular aqui a área em vermelho. É só fazer base, essa medida é igual a essa, então xy, vezes a altura, que é 2y. Fazendo esses cálculos da maneira similar como fizemos na azul e na verde, 2xy ao quadrado. Repito o procedimento para calcular a área da figura em amarelo, então xy vezes x, que dá x ao quadrado y, e para descobrir a área da figura 2 é só somar a área em vermelho com a área em amarelo, ou seja, 2xy ao quadrado mais x ao quadrado y. Henderson, por que você não somou esses dois valores? Por que você não somou esses dois valores? Porque esses monômios aqui, dentro desse polinômio, não são semelhantes. Eu não posso somar esse com esse. X aqui está ao quadrado, aqui quem está ao quadrado é o y, são coisas diferentes. Da mesma forma, eu não posso somar esse com esse. Aqui quem está elevado ao quadrado é o y, aqui quem está elevado ao quadrado é o x. Portanto, a figura 1 não posso somar esses dois termos, e na figura 2 não posso somar esses dois termos. Mas agora o que eu quero, na verdade, é a área total. E para obter a área total, é só somar a área da figura 1 com a área da figura 2. A figura 1 é um binômio, ou seja, um polinômio de dois termos. A figura 2 também é um binômio, um polinômio de dois termos. Então, convém representá-los dentro de parênteses. Aqui eu tenho o mais escondido e aqui eu também tenho o mais, que estava presente aqui. O sinal de mais conserva quem está dentro dos parênteses. Então, eu vou eliminar os parênteses conservando os sinais que já estavam lá dentro. E agora, se eu olhar direitinho, esse e esse são semelhantes. A parte literal de ambos é x ao quadrado y. Esses dois aqui também são semelhantes. A parte literal deles é xy ao quadrado. Então, eu posso somar esse com esse
e esse com esse. Então vamos aplicar a propriedade comutativa trazendo esse termo para cá, para ele ficar próximo do semelhante dele. Eu coloquei os semelhantes próximos e agora basta fazer a conta. 5 desse mais 1 desse dá 6. Então 6x² y. 3 desse mais 2 desse dá 5. 5xy². Então a área total, que era o que ele queria, a área das duas figuras juntas, é dada pelo binômio 6x² y mais 5xy². E assim a gente faz a adição e a subtração de polinômios. Espero que tenham gostado. Dá para ver que é um conteúdo relativamente simples, mas é aquela velha máxima: matemática só se aprende fazendo. Portanto, agora é hora de buscar os exercícios referentes a essa matéria e trabalhar. Fiquem com Deus e até a próxima!